Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um dia do nosso projeto Leitura da Bíblia. E hoje nós faremos a leitura dos capítulos de 14 a 17 do livro de Josué. A versão utilizada da Bíblia é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Vamos lá? Capítulo 14 de Josué. Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor,
Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15 de Josué. As heranças das 9,5 tribos. A herança de Judá. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será a baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então, este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo vale do filho de Enom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até ao cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, esta é Quesalom, e descerá a Bet-Semes, e passará por Tímina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabineel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anaque, este é Hebrom. E expeliu Calebe
Dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom para o sul: Cabizeel, e Eder, e Jagur, Equiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telem, e Bealote, e Azor, Adata, e Quiriote Esrom, que é Azor, e Aquinã, e Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Bala, e Iim, e Ezem, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Ardasa, e Migdalgade, e Dileã, e Mispa, e Joquiteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamais, e Quitlis, e Giderote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Líbna, e Eter, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquizibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sana,
que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Edumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, Ezion, 9 cidades, e Ezion, 9 cidades, e as suas aldeias. Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Emidim e Secaca, Enibissã e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Capítulo 16 de Josué. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Horon debaixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Horon de cima, e sai este termo para o ocidente, junto a Miquemetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Tanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17 de Josué.
capítulo 17 de Josué. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua sorte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés no meio de seus filhos possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miquimetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até aos moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim eram estas cidades, no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: porque me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim
te são tão estreitas? Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e, pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Amém. Fizemos então hoje a leitura dos capítulos de 14 a 17 do livro de Josué. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir.